2 Coríntios 5, verso 16. Diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Aqui, nesse versículo, estão reveladas duas mentalidades. Uma mentalidade é a mentalidade do antes. A outra mentalidade é a mentalidade do agora. Porque o apóstolo Paulo diz: antes nós considerávamos a Cristo deste modo. Considerávamos a Cristo segundo a carne. Não é o que ele fala antes? Agora, pois, a ninguém considereis segundo a carne. Pela mentalidade de antes, nós consideramos até a Cristo segundo a mentalidade da carne. Aí o apóstolo Paulo diz: mas agora é outra mentalidade. Então tem uma mentalidade do antes, quando nós éramos do mundo, e tem uma mentalidade do agora, que nós somos crentes em Cristo Jesus. Qual era a mentalidade de antes? A mentalidade segundo a carne, aquela que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não devemos mais utilizar ela. Agora, pois, a ninguém considereis mais segundo a carne. Essa é a mentalidade antiga. Mas agora nós recebemos uma nova mentalidade, uma mentalidade do Espírito. Eu considerei a Cristo muitas vezes, durante muito tempo, antes de me converter, eu considerava a Cristo de uma maneira humana, natural, com uma mente carnal, humana. Eu achava que Jesus era um grande personagem. Eu achava que Jesus era um super-herói. Eu até sabia que Jesus era o Filho de Deus, que era Deus. Já tinha aprendido isso, mas isso não era algo que fazia muito sentido para mim. Eu não conhecia o Senhor, mas eu achava Ele um cara fantástico, um super-herói. Agora eu considero a Cristo como Deus, como Filho unigênito de Deus e como Deus encarnado. Agora eu tenho uma nova mentalidade em Cristo Jesus. A mentalidade do antes ainda está comigo, ainda está em mim ou não? Ou agora eu só carrego a mentalidade do Espírito? Infelizmente, nós ainda carregamos uma mentalidade humana, carnal, caída. Ela reside na nossa carne, na nossa mente natural. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre não considerarmos pessoas e nem mesmo a Jesus de uma maneira carnal, de uma maneira natural. Porque ele está se referindo ao resumo de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Quando o apóstolo Paulo fala que nós não devemos considerar pessoas, ele está falando de relacionamentos horizontais. Quando ele está falando que nós não devemos mais, que nós não consideramos mais a Cristo dessa forma, ele está falando de relacionamento vertical. Relacionamento horizontal, madeiro horizontal. Relacionamento vertical, madeiro vertical. Está falando da cruz. Está falando do resumo do Evangelho. Falando do resumo de toda a Escritura. Então esse princípio que o apóstolo Paulo está revelando aqui, que nós não devemos mais considerar com a nossa mente natural, com a nossa mente carnal. Ele não se refere só a considerar pessoas e a considerar o Senhor Jesus. Ele se refere a considerar absolutamente tudo. Se você continuar lendo as cartas de Paulo,
E toda a Escritura você vai ver que essa recomendação de não utilizarmos mais uma mente natural, carnal, caída, ela se refere a todas as coisas na nossa vida. Infelizmente, nós consideramos a vida cristã ainda de modo contaminado, com muitos pensamentos. Infelizmente, nós temos muitas compreensões a respeito do que é vida cristã, a respeito do que é cristianismo, que são compreensões carnais, humanas, comuns. Eu e você, nós precisamos compreender de modo espiritualmente mais profundo, mais elevado, o que é cristianismo. Eu quero passar para você duas compreensões, dois padrões mentais, duas mentalidades, duas formas de pensar que não são o cristianismo. A primeira forma de pensar, que equivocadamente, nós atribuímos ao conceito de cristianismo, a vida cristã, é a religiosidade. Nós não temos um modo de pensar mundano a respeito de Jesus. Como é que muitos homens pensam a respeito de Jesus? Como é que muitos homens pensam a respeito de cristianismo, a respeito de vida cristã? Na filosofia se diz que é o ópio do povo. Por que que estes homens ímpios, incrédulos, pensam dessa maneira a respeito do cristianismo? Porque eles não conhecem a Deus. Eles vivem a partir de uma mentalidade humana, carnal. Eles julgam a partir das suas próprias afeições. E aí eles dizem que o cristianismo é fanatismo, o cristianismo é uma grande enganação, o cristianismo, Jesus não existiu, Deus não existe. Na sua loucura, os homens falam de muitas maneiras carnais. Mas essa não é a maneira que nós falamos. Isso para nós tudo é blasfêmia. Mas nós, muitas vezes, nós acabamos traduzindo a vida cristã em práticas religiosas vazias, desprovidas de coração, desprovidas de paixão. E aí, meus irmãos, eu penso que talvez uma vida cristã religiosa seja uma falsidade maior do que a blasfêmia dos ímpios. Por quê? O anticristianismo de Paulo foi melhor do que a religiosidade de Ananias e Safira, sim ou não? Qual deu mais fruto? O anticristianismo de Paulo ou a religiosidade aparente? O cristianismo de fachada, o cristianismo de mentira, o cristianismo falso de Ananias e Safira. Paulo blasfemava contra Jesus, perseguia os cristãos, mas foi mais bem aproveitado por Deus. Ananias e Safira eram bem comportados, cristãos, evangélicos, só que infelizmente mentiam ao Espírito Santo. Você acha que eu fico aqui falando assim: Espírito Santo, o Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo está falando aos corações? Você acha que eu fico falando isso de bobo? É porque o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo está movendo. E o Espírito Santo está falando com você. Você está mentindo ao Espírito Santo ou você está sendo verdadeiro com o Espírito Santo? Porque às vezes você está cantando, estou voltando
A essência da adoração. Mas às vezes você está pensando em outra coisa, que não tem nada a ver com a essência da adoração. E você nem considera Jesus essência nenhuma de nada. Isso não é uma verdade para você. E isto é uma maneira carnal de considerar o cristianismo. Isso é uma maneira humana de considerar o cristianismo. O cristianismo não é algo que pode ser de aparência. O cristianismo não é algo que pode ser superficial. Aparência de piedade sem coração não é cristianismo. Aparência de amor sem coração não é cristianismo. Aparência de devoção, fecha os olhos, coloca a mão no coração e canta, mas o coração está longe. Isso não é cristianismo. Então a religiosidade é o primeiro padrão mental, a primeira forma de pensar humana que não reflete o que o cristianismo é. E a segunda, que eu quero compartilhar com você, é uma forma de se ver o cristianismo, de se pensar vida cristã, uma forma que não é má em si mesma. Eu estou falando da forma de se compreender o cristianismo, que é vida cristã, a partir das nossas práticas, a partir daquilo que fazemos. É como querer compreender a raiz observando os ramos. Então nós nos convertemos, entramos na igreja, a nossa mentalidade é mais humana, a nossa mentalidade herdada do mundo, ela é mais carnal do que espiritual, sim ou não? Somos recém-convertidos, acabamos de chegar na igreja. E como é que a gente aprende o que é cristianismo? Como é que a gente aprende o que é vida cristã? A gente aprende através do que a gente vê as pessoas fazendo, através das práticas, das liturgias. A gente fica observando e a gente começa a relacionar o que é cristianismo com aquilo que a gente faz, o que é cristianismo com aquilo que os cristãos fazem. Aí a gente começa a pensar, cristianismo é ir à igreja todo domingo, cristianismo é bater palma, cristianismo é cantar louvores, cristianismo é, para alguns têm essa percepção, para alguns cristianismo é não cortar o cabelo, usar só saia, as mulheres só podem usar saia, os homens não podem usar barba. Muitas pessoas têm essa percepção de cristianismo. A gente começa a conceituar o cristianismo a partir das práticas dos diferentes grupos de cristãos. O que a gente vê os cristãos fazendo, a gente resume e fala, não, ser cristão é isso. Isso é uma percepção empírica. E infelizmente é a percepção da maioria de nós. Existe um versículo que diz, é necessário que vocês saibam responder sobre a razão da vossa fé. A maioria de nós não sabe responder. Por que é que vocês gritam? Não sabe responder. Por que é que vocês oram alto? Não sabe responder. Por que é que vocês não bebem, não fumam? Não sabe responder. Por que é que vocês vão na igreja todo domingo? Por que é que vocês dão o dízimo? A gente está conceituando a árvore, a raiz, pelos ramos. É muito superficial. Pode até nos sustentar pelo amor e pela graça do Senhor. Nós estamos firmes aqui na igreja. Mas esse tipo de mentalidade, esse tipo de padrão mental, esse tipo de consideração, de conhecimento, ele é meramente humano.
Uma pessoa mundana, com a mente completamente natural, carnal, ele senta aqui e olha, então ser cristão é orar gritando, então ser cristão é levantar a mão, então ser cristão é falar nessas línguas, ser cristão é falar a paz do Senhor. Você quer ver político? Político é uma raposa. Ele senta aqui, ele fica olhando o que é ser cristão. Aí quando o pastor dá um microfone para o político vira e fala assim, a paz do Senhor, meus irmãos. Isto tudo são coisas que fazemos, mas essas coisas não são exatamente o que somos. Nós precisamos ter um conhecimento, uma mentalidade, um padrão mental, uma consideração a respeito do que é cristianismo, a respeito do que é ser cristão. Precisamos ter uma mentalidade espiritual a respeito disso, mais profunda, porque senão nos tornamos crentes rasos, crentes que não sabem responder qual é o motivo da sua fé. E aí, eu quero te passar uma visão mais profunda e espiritual sobre o que é cristianismo e o que é vida cristã, a partir da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que dantes conheceu, ou que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de, qual é a finalidade? Que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso é o processo. Ser a imagem de Jesus é o processo. Qual é a finalidade do processo? Que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu estou te dando uma visão do que é o cristianismo. Eu estou te dando uma visão do que é ser cristão. Uma visão espiritual. Ser cristão é se submeter ao processo pelo qual Deus, por meio do seu Espírito Santo, te torna semelhante a Jesus. Com que finalidade? Com uma visão. A eternidade, ser admitido nos céus como filho de Deus, irmão de Jesus, fazer parte da família de Deus, será admitido na divindade. Eu sou cristão porque eu me submeto ao processo de Deus na minha vida, pelo Espírito Santo, para me tornar semelhante a Jesus. Mas para que me submeter a um processo desse? Para que me submeter a um processo de me tornar semelhante a Jesus? Como assim semelhante a Jesus? O que Jesus fez? Jesus foi para a cruz. A semelhança de Jesus é a cruz. Qual é a maneira mais patente, clara, de me tornar semelhante a Jesus? É cruz. Então para que eu quero isso? Cruz. Porque eu tenho uma visão da finalidade. Eu tenho uma visão do fim. Eu creio no fim. E eu desejo e almejo o fim. Qual é o fim? Eu vou ser recebido por Deus na eternidade, como filho de Deus e como irmão de Jesus. Eu vou ser admitido na divindade. Não vai mais ser só Pai, Filho e Espírito Santo, não. Na eternidade vai ser Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. É por isso que eu me submeto ao processo de me tornar semelhante a Jesus, pela finalidade de chegar à eternidade.
Isso é uma visão espiritual do que é o cristianismo. Por que é que eu venho todo domingo aqui? Porque neste processo de estar em comunhão com vocês, buscando ao Senhor, comunhão horizontal com os irmãos, comunhão vertical com Deus, eu estou indo para a cruz, estou me tornando semelhante a Jesus. Por quê? Porque eu almejo o céu. Eu canto louvores para que a minha alma se torne semelhante à alma de Jesus. Porque Jesus louvava a Deus. O coração de Jesus era todo louvor a Deus. Enquanto eu exercito louvor, o meu coração entra no processo e vai se tornando semelhante ao coração de Jesus. E eu canto com a visão da finalidade, a visão do céu. Eu vou ser recebido por Deus como filho. Eu vou ser irmão, vou ser recebido por Jesus como irmão, vou ser recebido por Deus como filho, vou ser recebido por Jesus como irmão, na eternidade, vou ser admitido na divindade. Deus certa vez me mostrou, falou para mim assim, que Ele, Deus, um dia na eternidade, a eternidade não tem dia, mas em um momento da eternidade, o Deus que não tem falta de nada, o Deus que não precisa de coisa alguma, Ele passou a ter falta de algo, Ele sentiu falta de algo, Ele quis algo a mais. Ele olhou para Jesus, e Ele amou tanto a Jesus, que no coração dele nasceu um desejo, um só é pouco, eu quero encher a minha casa de filhos iguais a Jesus. E é nessa visão que eu me submeto ao processo, para no final satisfazer o coração de Deus, sendo mais um filho para Ele, à semelhança de Jesus. Essa é a minha visão do que é ser cristão. Essa é a nossa visão como igreja do que é ser cristão. Essa é a nossa visão como igreja do que é cristianismo. E aí, meus irmãos, tudo passa a fazer sentido. Tudo adquire um sentido, uma lógica mais elevada, espiritual. Porque antes, lembra que eu falei no início da palavra, existe uma lógica antes, que é a lógica natural, a lógica humana, a lógica carnal. E existe uma lógica do agora, que nós somos espirituais, a lógica do espírito. Antes eu pensava que vir ao culto era uma coisa comum. Pensava antes, agora não. Agora eu sei que é algo profundamente espiritual e que me faz entrar no processo, me faz estar no processo de me tornar semelhante a Jesus. Antes eu pensava que bater palma, só batia palma porque era um costume. Antes eu pensava que cantava porque é um costume cantar, porque gosta de cantar. Antes eu pensava que orava assim fervorosamente, gritando. Não, ora porque ora, porque... Mas agora, na mentalidade espiritual, não. Agora eu tenho uma forma de pensar, uma consideração, um eidó espiritual. Eu tenho uma visão mental no sentido de compreensão espiritual do que é ser cristão e do que é cristianismo. Se alguém perguntar para você, qual a visão da sua igreja? Na visão da sua igreja, o que é cristianismo? O que é ser cristão? O que você vai responder? A visão da minha igreja sobre o que é cristianismo, sobre o que é ser cristão, está baseada em Romanos 8, 29. A visão da minha igreja é ser cristão, cristianismo é se submeter ao processo de se tornar semelhante a Jesus, com a finalidade de ser recebido na eternidade como filho de Deus, como irmão de Jesus. Moisés foi levado por Deus ao monte, à beira da terra prometida,
O povo de Deus estava próximo à terra prometida. Moisés foi levado por Deus ao monte e Moisés teve uma visão da terra prometida. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está te levando ao monte e está te dando uma visão. Você está vendo. Você está vendo algo que é maior do que você. Você está vendo algo que é um objetivo final, que está adiante de você, que está na sua frente, o caminho, a direção para onde você tem que seguir. E isso fortalece a nossa fé. Isso nos fortalece, nos dá forças na nossa jornada. Eu lembro dos filmes de faroeste. Vocês lembram como é que os índios faziam para se localizar? Eles faziam um sinal de fumaça. Lá na tribo, eles acendiam uma fogueira na tribo e colocavam lá lenhas, madeiras que faziam muita fumaça. Eu acho que eles derramavam óleo para fazer fumaça, alguma coisa assim. Eu sei que subia uma coluna de fumaça bem alta, até o céu. Aí os índios que tinham saído para caçar, os índios que estavam correndo atrás dos inimigos, os índios que estavam distantes, o que eles faziam na floresta? Eles subiam numa árvore bem alta, na árvore mais alta, eles subiam e de longe eles avistavam. Cadê o sinal de fumaça? Ah, a fumaça está lá. O que eles sabiam? A tribo está para lá, nós vamos para lá. Porque dentro da floresta, no chão, você não consegue se localizar. Porque o terreno é muito acidentado, são muitos buracos, são muitas armadilhas, é muito galho, é muito espinho, são muitas feras, muitos animais, muitos perigos. Do chão você não consegue saber para onde você está indo. Você tem que subir lá em cima para poder ter uma visão. Assim é a vida cristã. Aqui nesse mundo, são muitos buracos, muitas armadilhas, muitas pedras pelo caminho, muitos espinhos, muitos galhos. E a gente não sabe direito para onde está indo, a gente não vê. A gente tem que subir para poder ter uma visão. E é isso que Deus está nos dando. Deus está nos dando uma visão. O processo de ser semelhante a Jesus é o processo de tomar a cruz e seguir o Senhor. Tomar a cruz é algo muito prático. Às vezes a gente acha que tomar a cruz é uma coisa assim, terrível, é uma doença terrível. A cruz é uma doença que eu tive. A cruz é uma pessoa que fica me perseguindo. Não, a cruz não é essas coisas. A cruz é crucificar a sua vontade, o seu ego, para obedecer o Espírito Santo. É você negar a sua vontade e obedecer o Espírito Santo. Isso pode acontecer nas situações mais comuns da sua vida. Às vezes na igreja tem um irmão chato, mas isso é a minha vontade. Se eu renunciar à minha vontade e obedecer o Espírito Santo e apertar a mão do irmão, trocar uma palavra com ele, de coração, abraçá-lo e dizer: meu irmão, Deus abençoe. Se eu fizer isso, eu estou obedecendo o Espírito Santo, estou negando a mim mesmo. Pronto, tomei a minha cruz. O processo é relacional, assim como a finalidade é relacional. Qual é a finalidade? Ser filho de Deus, relação paterna. Ser irmão de Jesus, relação fraterna. Relacionamento. A finalidade é relacionamento. Se a finalidade é relacionamento, se no final o que nós vamos ter é relacionamento, o processo se dá em que esfera? Também na esfera relacional. O processo de se tornar semelhante a Jesus se dá através do relacionamento horizontal com os irmãos e do relacionamento vertical com Deus. É assim que se dá o processo de se tornar semelhante a Jesus. Aí cai por terra essa visão de cristianismo de internet. Esse cristianismo de que você não precisa ir na igreja,
Esse cristianismo de que você pode assistir o culto pela internet, pelo YouTube, se encaixa nessa visão espiritual que nós estamos tendo a respeito do que é cristianismo? Não se encaixa, meu irmão. Não se encaixa. Ué, então eu posso ser cristão sozinho? Não, meu irmão, você está fora da visão. Não pode. Porque sozinho você não se submete ao processo. E sozinho você não vai conseguir alcançar a finalidade. Sozinho você não cumpre o propósito que é relacional. E não vai alcançar o fim que é relacional. Por quê? Porque você, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, no seu conforto, no conforto do seu sofá, você se nega ao esforço do relacionamento. Por que que o diabo aproveita toda e qualquer oportunidade para tirar as pessoas da congregação, para tirar as pessoas da comunhão? Por que que todo o sistema do mundo tira as pessoas da igreja? Porque o diabo sabe que se ele tirar do relacionamento de igreja, ele tira do propósito e ele tira do processo. Aliás, dizendo de uma maneira mais correta, ele tira do processo e no fim vai tirar a pessoa do propósito, da finalidade. Ele tira do processo e a pessoa não vai alcançar a finalidade. Então, a gente não sabe disso. A gente pensa assim, não, estou cansado, hoje eu não vou no culto. Mas o diabo sabe. Aquele que busca ficar sozinho, busca os seus próprios interesses. Quando o diabo consegue isolar você, você se torna uma pessoa focada, cada vez mais focada nos seus próprios interesses, nos seus próprios problemas, nas suas próprias crises, nos seus próprios desejos. Ou seja, a sua visão vai ficando apequenada. É aquilo que eu expliquei. Você deixa de subir na árvore mais alta para ter uma visão. Você fica no meio da floresta, só olhando os espinhos, os galhos, os buracos, as pedras. Então, congregar é uma maneira de olhar para fora. É uma maneira de olhar para a necessidade do outro. É uma maneira é uma oportunidade de se preocupar com o outro. É a oportunidade de abraçar alguém que não é cheiroso. Porque eu gosto de abraçar quem eu gosto de abraçar. Quem eu gosto de abraçar eu abraço. Mas aí eu vou ficando cada vez mais voltado para mim mesmo, para a minha própria vontade, para o meu próprio conforto, para o meu próprio desejo. A igreja, a congregação é uma oportunidade de quebrar o meu conforto, quebrar o meu ego. Os relacionamentos horizontais, os relacionamentos de congregação, os relacionamentos de comunhão fraternal, de irmandade, são os relacionamentos que nos colocam no processo, que nos fazem semelhantes a Jesus, aliados ao relacionamento vertical com Deus. Tudo isso em obediência ao Espírito Santo, em negação da carne e em obediência ao Espírito Santo.